Tem reunião amanhã, reunião importante aqui em Brasília. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. E eu trago apuração sobre o que deve ser discutido neste encontro. Conversei com pelo menos 3 fontes que conversaram nessa última semana com Jair Bolsonaro. Bolsonaro quer falar com Tarcísio sobre a chapa da direita ao Senado Federal no ano que vem, especificamente em São Paulo. O ex-presidente tem se dedicado, nos últimos dias em prisão domiciliar, a fechar um mapa eleitoral para disputa antes que cumpra uma prisão em regime fechado, como é a tendência do que vai ser decretado pela Suprema Corte. Esse tema foi tratado por ele, o mapa eleitoral, em um encontro com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na semana passada. A gente trouxe em primeira mão que o tema do Senado Federal foi o que pautou essa conversa. Com a permanência do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, uma das cadeiras era para ele na disputa ao Senado Federal em São Paulo. O PL agora avalia um plano B. Nomes, até de outras siglas, que possam substituir Eduardo Bolsonaro na disputa em São Paulo. A ideia é que uma das vagas já seja do atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que trocou o PL pelo PP. Essa foi uma escolha de Tarcísio de Freitas. A segunda escolha cabe a Jair Bolsonaro. Você já imaginou como será o tabuleiro eleitoral de 2026? Pois é, meus amigos, a movimentação já começou, e em grande estilo. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai até Brasília se encontrar com ninguém menos do que Jair Bolsonaro. Mas atenção, a conversa não é sobre a presidência, pelo menos não oficialmente. O tema da vez é o Senado Federal em São Paulo. Bolsonaro, mesmo inelegível, quer manter o controle sobre os rumos da direita no país e está de olho em cada detalhe. Nos últimos dias, ele tem se dedicado a fechar um verdadeiro mapa eleitoral da direita. E, claro, São Paulo, sendo o maior colégio eleitoral do Brasil, virou prioridade. E olha só que interessante, com Eduardo Bolsonaro permanecendo nos Estados Unidos, o PL já admite que precisará buscar outros nomes para a chapa ao Senado. Entre os cotados estão Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, que conta com o apoio direto de Tarcísio, além de Marcos Feliciano, Cezinha Madureira e Ricardo Melo Araújo. Uma lista que mostra o tamanho da disputa interna. Agora eu quero ouvir de vocês. Quem vocês acham que teria mais força para representar a direita paulista no Senado em 2026? Derrite, Feliciano, Cezinha ou Araújo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque essa disputa promete esquentar. E muito. Mas calma que a história não para por aí. Do outro lado do tabuleiro, o presidente Lula também está montando sua estratégia em São Paulo e já avalia nomes de peso como Fernando Haddad e Simone Tebet. Ou seja, a disputa pelo Senado em São Paulo pode se tornar um dos capítulos mais decisivos das eleições de 2026. E fica comigo até o final, porque nos próximos blocos vamos mergulhar nos bastidores dessa articulação, mostrar como Bolsonaro e Tarcísio estão se posicionando e o que isso pode significar para o futuro da política nacional. Agora vamos falar de algo que muita gente anda se perguntando. Qual é, de fato, a relação entre Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? De um lado, Bolsonaro ainda é a maior liderança da direita no Brasil, mesmo inelegível. De outro, Tarcísio vem ganhando cada vez mais força, especialmente por estar à frente do maior estado do país. Não é à toa que esse encontro em Brasília está chamando tanta atenção. Fontes próximas aos dois garantem que o encontro seria apenas para discutir o Senado. Mas convenhamos, você acredita mesmo que eles não vão falar de 2026 e do PL da anistia? É praticamente impossível esses assuntos ficarem de fora da conversa. Afinal, o futuro da direita depende diretamente da estratégia que Bolsonaro e Tarcísio vão adotar juntos ou separados. E aqui está um detalhe curioso. Bolsonaro, nos últimos dias, fez questão de negar para familiares e aliados que já teria escolhido alguém para substituí-lo em 2026. Ele promete decidir só no ano que vem. Mas será que essa demora é estratégica? Será que ele quer ganhar tempo para testar o nome de Tarcísio junto ao eleitorado? Ou até mesmo sondar Michele Bolsonaro como alternativa? Enquanto isso,
Tarcísio tem dito publicamente que prefere apostar em sua reeleição segura como governador, mas nos bastidores, a história é bem diferente. Os aliados garantem que ele não descartou a corrida presidencial, e esse silêncio pode ser parte de um jogo político calculado. E eu quero jogar a bola para vocês. Vocês acham que Bolsonaro realmente confia em Tarcísio para carregar a bandeira da direita em 2026? Ou ainda espera uma reviravolta que possa colocá-lo de volta no jogo? Deixa aí nos comentários porque esse debate vai longe. Enquanto Bolsonaro e Tarcísio discutem os nomes que podem representar a direita no Senado, Lula também está mexendo suas peças em São Paulo. E não é qualquer movimentação. Estamos falando de nomes de peso, como os ministros Fernando Haddad, PT, e Simone Tebet, MDB. Esse detalhe é importante porque São Paulo tem um peso gigantesco no tabuleiro político nacional. Quem domina o Estado ganha não só em votos, mas também em visibilidade e força para influenciar o restante do país. E Lula sabe disso. Haddad já é um rosto conhecido com base consolidada, principalmente na capital. Ele já disputou o governo paulista, foi candidato à presidência e, claro, é hoje o ministro da Fazenda, ocupando uma das pastas mais estratégicas do governo. Já Simone Tebet traz outra carta na manga. Ela não é do PT, mas sim do MDB, e isso poderia ampliar a base de apoio do governo no Senado, além de sinalizar um movimento de moderação e alianças mais amplas. Ou seja, se de um lado Bolsonaro e Tarcísio tentam consolidar uma chapa competitiva, do outro Lula pode colocar dois nomes de grande alcance nacional, transformando a disputa em São Paulo num verdadeiro campo de guerra política que vai muito além do Senado. É também sobre 2026 e o futuro da esquerda e da direita no Brasil. E aqui vai a provocação. Vocês acham que Haddad teria força para vencer em São Paulo, mesmo com a alta rejeição que o PT costuma enfrentar no Estado, ou Simone Tebet seria um nome mais viável para Lula? Quero ver a opinião de vocês nos comentários, porque essa escolha pode mudar totalmente o rumo da eleição. Agora vamos falar dos nomes que Bolsonaro e o PL colocaram na mesa para compor a chapa da direita ao Senado em São Paulo. O primeiro deles já tem praticamente o apoio fechado de Tarcísio. O atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, filiado ao PP. Derrite tem a confiança do governador, é visto como uma figura forte na área da segurança, um tema que sempre rende votos entre os mais conservadores, e por isso surge como um nome estratégico para segurar parte do eleitorado paulista. Mas o jogo não para por aí. Para a segunda vaga, o partido ainda não bateu o martelo. 3 nomes estão em avaliação. O deputado federal Marcos Feliciano, PL, que tem grande apelo entre o público evangélico. O deputado Cezinha de Madureira, PSD, também ligado à bancada evangélica, com forte inserção em regiões do interior paulista. E o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, PL, que traz consigo a vantagem de já estar inserido na política paulistana. Esse leque de opções mostra que Bolsonaro está mirando em 2 pilares importantes: segurança pública e voto evangélico. Se conseguir unir essas 2 forças, pode criar uma chapa poderosa em São Paulo e, ao mesmo tempo, fortalecer sua base no Senado. Mas fica uma dúvida: será que essa estratégia realmente funciona sem Bolsonaro na urna em 2026? Afinal, ele está inelegível e, por enquanto, não definiu quem será seu sucessor na disputa presidencial. E eu quero ouvir vocês. Desses 3 nomes, Marcos Feliciano, Cezinha Madureira ou Ricardo Melo Araújo, quem vocês acham que tem mais força para ocupar uma cadeira no Senado em 2026? Comentem aí. Chegamos à parte final da nossa análise, e aqui está o ponto crucial. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Portanto, qualquer movimentação política no Estado tem reflexos diretos em nível nacional. A estratégia de Bolsonaro de discutir a chapa ao Senado com Tarcísio de Freitas não é apenas sobre 2 cadeiras em Brasília. É sobre criar uma rede de aliados fortes que possam segurar a base bolsonarista no Congresso e, principalmente, pavimentar o caminho para a eleição presidencial de 2026. Do lado do governo, Lula também está de olho em São Paulo.
Ele avalia nomes de peso para a disputa, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, MDB. Se confirmados, esses nomes colocam ainda mais fogo na disputa, já que ambos têm grande visibilidade e podem atrair apoios de setores diferentes da sociedade. Enquanto isso, Tarcísio tenta manter o discurso de que não vai falar nem sobre a chapa presidencial, nem sobre o PL da anistia. Mas convenhamos, com Bolsonaro do outro lado da mesa, como ignorar esses temas? O encontro entre os dois inevitavelmente abre espaço para conversas sobre o futuro da direita no Brasil e sobre quem vai liderar esse movimento em 2026. E aqui fica a grande questão. Bolsonaro realmente vai abrir mão de ser candidato e escolher um sucessor? Ou será que ele está apenas ganhando tempo, deixando aliados e adversários na expectativa? Quero saber a opinião de vocês. Tarcísio deve ser o nome da direita para disputar a presidência em 2026, ou Bolsonaro ainda vai tentar se manter como protagonista, mesmo inelegível? Deixem suas respostas nos comentários, porque esse debate promete crescer cada vez mais. E não se esqueça, se gostou da análise, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O jogo político de 2026 já começou, e a gente vai acompanhar cada movimento por aqui.